Queridos, bom dia. Hoje, dia 20 de outubro. Sejam todos bem-vindos e que eu também possa chegar junto, sendo eu também bem-vindo. Hoje vamos falar sobre 3 tópicos da estrutura de pensamento. 3 tópicos que, no entanto, devem ser compreendidos como uma trilogia. O tópico 23, ação, 24, hipótese e 25, experimentação. É importante nos afastarmos agora, o quanto possível, mas em trânsito, porque ora indo, ora voltando, de um entendimento mecânico, disciplinado, distinto, racional, de uma forma cartesiana. Para entrarmos em uma concepção, a metáfora de uma mandala, de um caleidoscópio. Pensarmos sempre no todo ou no senso de totalidade para que estas partes da trilogia sejam, na verdade, cada uma delas, geneticamente, a composição do todo ali, apenas expresso ora em uma, ora em outra feição. De maneira em que ultrapassem, inclusive, esses 3 tópicos enquanto partições da mente. E sejam, nesses 3 tópicos, ação, hipótese e experimentação, portais, eis uma metáfora bem adequada, portais de toda a estrutura de pensamento. Como uma espécie de acesso, de entrada ou de comunicação, de trâmite entre o eu consigo mesmo e o eu de uma EP com o mundo e com os outros. Quero me referir a uma noção de mundo. Quando nós falamos em estrutura de pensamento, o termo pensamento foi por muito tempo na nossa cultura, desde Descartes, que inventou o conceito de eu. Este eu, como nós entendemos o eu psicológico, o eu racional, o eu penso e a partir somente da intuição do si mesmo é que posteriormente é validado o mundo, a realidade, todo mais. Ou seja, secundariamente, tudo a partir de uma origem primária que é o eu penso. O eu penso que, portanto, em sua abstração, dá secundariamente senso de realidade ao mundo. Essa herança cartesiana fez com que houvesse uma concentração, um hiperflacionamento da própria existência, em demérito, inclusive, com o mundo secundário. Vai que você não é o que eu pensava ser e, portanto, uma certeza apenas eu tenho é que eu sou. Você já não sei. Você, a natureza, os conceitos. É claro que esta concepção ela é resolvida na sua origem histórica, a partir de Descartes, com uma busca de segurança que transpassaria a vivência subjetiva do eu, para que o eu não fosse também uma fábrica de ilusões, tanto para o acerto quanto para o erro. E essa nivelação que garantiria objetividade ao mundo, e não apenas subjetividade, foi a matemática, a lógica, a dimensão que ultrapassa a experiência subjetiva e alcança qualquer outro eu
no mundo. Não vou entrar propriamente no pensamento cartesiano, que tem uma lógica própria e não tem uma função que nos importa aqui, terapêutica, clínica, e que, é claro, só foi possível com o pensamento de Lúcio Pachter, graças a toda a história que anteveio, inclusive a de Descartes. Mas quando nós percorremos de Descartes aos que aprimoraram o pensamento cartesiano, enriquecendo-o de um suporte epistemológico mais complexo do que a racionalidade dedutiva, nós temos o nascimento do que já estudamos neste curso como fenomenologia. Isto é, uma racionalidade, uma busca de uma objetividade talvez tão elevada quanto a matemática mais pura. No entanto, com esta forma de objetividade, conter todas as subjetividades possíveis. E aí, nós falamos, já em aulas passadas, como Brentano, professor de Russell, apresenta o conceito de intencionalidade. Qual seja, quando eu percebo o mundo, eu percebo por um elemento que é objetivo e fácil de verificar. É um viés de interpretação. E não há apenas um, como imaginava Descartes. A racionalidade, há outros. Há a corporeidade, por exemplo. E quando trazemos, fazendo um salto, da leitura fenomenológica a partir de Russell, e chegamos à filosofia clínica, que é uma releitura da proposta fenomenológica trazida para a instância da terapia e da ética, do cuidado de ir ao mundo da outra pessoa, nós estabelecemos os 30 tópicos em síntese com a antropologia filosófica da história do pensamento humano. Isto é, vamos pegar a lógica de Russell e dizer, para além de Descartes, a razão não é o único método que nos permite ter objetividade do mundo. Eu posso fazê-lo também com a emoção, com a sensoriedade. Que é o que ela fez. Sim. Então, eu tenho que verificar daí a metáfora da escuta, mais do que propriamente o conteúdo, ou tentar vivenciar o que parece ser impossível de ser vivido pelo outro, a própria experiência, como for. Mas eu posso, pelo menos, prestar atenção qual é o viés de interpretação que ele se vale. Então, se utilizarmos, por exemplo, este objeto de percepção, a caneca, e ver como cada um, ao utilizar a linguagem, se vale de elementos de intencionalidade que ligam o sujeito ao objeto por um viés de interpretação. Um elemento cognitivo. Então, uns poderão percebê-lo pela sensoriedade, pela textura, pelo peso, pelas cores. Outros poderão olhar para a caneca e ver pelo viés da emoção. Outros poderão olhar para a caneca e vê-la sobre outro viés, outro tópico, outro lugar de acesso de intencionalidade com o mundo. Seria, por exemplo, por linguagem. São tantos os caminhos que foram reunidos na história do pensamento humano, a partir dela, nos 30 tópicos que Lúcio Pachter nos apresenta para termos uma espécie de reconhecimento pela linguagem do filtro de olhar com que o outro vê o mundo. E aí, já darei um passo de objetividade. Não posso ver com os seus olhos, mas posso ter uma espécie de epistemologia oftalmológica. Eu não tenho como estar dentro do seu olhar, mas eu tenho como saber, com os óculos que você vê, o filtro de percepção com o qual interpreta o mundo, qual o alcance do seu olhar. Ora,
Então, perceba que se alguém usa um discurso, há verificações que nós já falamos em aulas passadas. Ela predomina o viés emotivo, então não posso querer alcançar qual objeto, nem o como esse objeto está sendo visto, senão procurando em mim uma equivalente filtragem da pluralidade de percepções, aquela que eu também terei que encerrar como afetiva. E aí, tendo nós, às vezes, conteúdos diferentes, como, por exemplo, pelo afeto um gosta, o outro não gosta, conteúdos diferentes, mas pelo menos estaremos nos comunicando de forma adequada. Sabemos que estamos falando afetivamente. Assim eu estabeleci na clínica filosófica uma linguagem, uma ponte adequada de ir ao mundo do outro nos termos dele e pelo olhar dele. Aí é possível uma ética. Ir ao outro no modo dele, na estrutura de pensamento dele. Compreendem? É isto que a palavra pensamento aqui significa. Não se trata mais de um único tópico, como pensou Descartes, que chamamos aqui de tópico 10, estruturação do raciocínio. O sentido lógico da realidade, a partir de um senso formal, causalidade e efeito. Não. Posso ver por outros vieses e também ser um pensamento. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem desejos corporais, preferências de sabores, calores sensoriais, e isso lhe é predominante como forma de existir no mundo, então eu entenderei que o corpo, ou a partir do corpo, ou de forma, pelo viés da corporeidade, a pessoa está pensando. E aí eu tenho já uma revolução ética. Por exemplo, em filosofia clínica, poderei considerar que uma pessoa possa ser, eu diria poeticamente aqui, considerada um gênio do pensamento, ainda que não elabore no mundo abstrato, nem pelo raciocínio, grandes cálculos, mas seja pela sensoriedade de uma riqueza complexa, plural, alteritária de sensibilidades que poucos alcançariam, seja na pintura, seja na farmacêutica, seja na arte da dança. E diria, essa pessoa pensa muito. Pensa muito de que maneira? Sentindo. E aí eu posso extrapolar a ideia de pensamento em suas riquezas, pobrezas, mas sem usar um padrão normal para validar o pobre ou o rico, mas a complexidade de cada um a partir de dois elementos que nós investigaremos a autenticidade do ser. Por uma coesão interna, isto é, como se dão os tópicos determinantes de uma pessoa, segundo, como ela própria administra isso. E aí encontraremos uma forma que, no contexto da historicidade, no percurso da existência de cada estrutura de pensamento, localizaremos algumas pessoas que conseguem fazer de suas determinâncias perceptivas uma grande competência de produção de força de vida. Seja ao modo dela. E isso traz-lhe uma autenticidade que potencializa toda a sua manifestação existencial. Falamos disso em outras aulas. E esta autenticidade não apenas se restringe a uma análise interna, ou seja, da organização dos tópicos, o que vamos chamar depois de autogenia da própria percepção. Ela está afim e auto-organizada consigo mesma. Ela está ao modo dela.
como vários filósofos ao seu próprio modo quiseram dizer, em filosofia clínica faremos algo assim: devolver a pessoa a ela mesma, segundo aquilo que seria investigado caso a caso, a sua autenticidade. É como dizer que uma pessoa que predomina, volta ao exemplo tão didático das emoções por serem tão conhecidas. Uma pessoa que predomina a emoção mais a semiose, tópico 4, mais a semiose, tópico 15, por exemplo, por escrito, de tal forma que desta maneira ela organiza uma extraordinária, na própria historicidade, forma de ser, isto é um poeta, por exemplo. A capacidade de escrever emotivamente não é apenas uma estética, mas é uma potência de vida. E, no entanto, por razões da cultura, por influências externas, ela abandonou a escrita. E aí abandonou não apenas uma atividade, mas o modo de ela se ser. E as consequências foram aqueles que, entre vários, estão a inautenticidade, como podendo ser um grande fenômeno de alienação. É como se a partir de então, não sendo ela o próprio modo de ser, a vida vai se tornando dessubstancializada, desvitalizada. E aí a ideia de alienação ser tão comum nestes casos. É como, por exemplo, comer, falando sensorialmente, não mais pelo critério da nutrição ou o critério do prazer, do paladar ou da própria vontade, e sim de forma mecânica, aleatória. E então, ela fica ausente. A comida perde o sabor, a vida perde a sua potência e por aí, manifestações das mais diversas. Bom, então, grande parte da clínica é devolver a pessoa a ela mesma segundo uma organização interna da autenticidade dos seus próprios tópicos. Isto é, cada pessoa neste, porém, é rigorosamente única. Não há na existência humana duas estruturas de pensamento únicas. Embora tenhamos, grosso modo, muitos elementos em comum. Podendo-se dizer, grosso modo, por exemplo, que o brasileiro, o que vale em geral não vale na verificação singular, mas não deixa de valer como objeto de ciência, portanto de verificação dos fenômenos comuns padronizados em formas de lei psicológica ou antropológica, enfim, de ciências humanas, o que valeria então a dizer que o povo brasileiro é mais afetivo e sensorial do que os povos nórdicos, ou que teria mais humor sensório, sensual do que os povos nórdicos, já não é mais possível de se fazer quando nos interessa uma clínica singular. Esta e mais nenhuma outra pessoa no mundo. Então eu precisarei, depois de aprender e conversar com os saberes das ciências humanas, entre eles as psicologias, as psicanálises no plural, as sociologias e tudo mais, eu precisarei ir a uma outra tarefa que não desses saberes, que é uma tarefa essencialmente clínica. Essencialmente. Não apenas clínica, no sentido terapêutico, objeto e função que já cumprem as psicologias, mas fazê-lo com uma radicalização filosófica anterior às ciências, isto é, buscando, como fazia Descartes lá no início, uma verdade tal que se fundamente como sendo real para esta pessoa e não para outra. Seria como se fôssemos fazer uma pesquisa psicológica para cada pessoa em uma estrutura tão própria que já não nos permitiria mais fazer ciência.
nenhuma generalização. Entendem? Porque a subjetividade não é aqui científica. Ela é singular. Singular do único e do irrepetível. Feito essas considerações e esclarecendo que pensamento em filosofia clínica, da chamada estrutura de pensamento, é um mundo próprio, então nós encontraremos uma necessidade de construir pontes entre o mundo subjetivo de cada pessoa e uma outra validação da autenticidade, o mundo desta pessoa em relação às bases categoriais. O mundo lá fora, comum aos outros, à época, aos lugares, aos assuntos tratados, em relação aos conceitos predominantes do entorno. E aí nós perceberemos que nem sempre uma pessoa é autêntica se não se relaciona com o mundo ciente de que existem diferentes mundos, da forma correta. Por exemplo, nosso mundo é tecnológico. Sempre o foi. A tecnologia a qual me refiro agora, ela está enriquecida, cito apenas um caso, de uma vasta virtualidade de comunicações. Hoje nós nos relacionamos por WhatsApp de uma forma como antes não pensávamos, nem saberíamos como pensar. Então faz parte da estrutura de pensamento não apenas uma organização interna de autenticidade, mas também de uma relação para com o meio, que também se coloca a preocupação do filósofo clínico. Ela é autêntica ou é inautêntica? Se uma pessoa é gravemente sensorial e ela, por razões que importam muito mais ao meio do que a ela se vale de uma comunicação tecnológica abstrata, então ela encontra uma forma de vinculação com o mundo em sua volta inautêntica. Ainda que se adeque ao mundo, se desadequa a si mesma. Importa, portanto, agora investigarmos como tornar, aprimorar, recuperar, enfim, como ajustar a pessoa a uma autenticidade consigo mesma, em todas as suas possibilidades percepcionais, tópicas, fenomenológicas consigo mesmo, e como ajudar uma pessoa a se tornar autêntica na forma mais adequada com o mundo em sua volta. E nesta segunda parte surge uma magnífica descoberta. Há muito mais mundos, estratos de realidade, que a nossa vã filosofia, lembrando Shakespeare, acredita. Uma das razões pela qual o mundo é muito mais plural do que a maioria das pessoas se dá conta, e eu apresento aqui dois vieses apenas. Uma é a própria inautenticidade. Uma pessoa que é gravemente emotiva, mas não está sendo emotiva, então ela não vai ver com os próprios olhos. Então ela não vai dar sentido de realidade e nem vai ver diante dos seus olhos filosóficos, né? Dos seus olhos de percepção da realidade, ela não vai ver o que está à frente dela, porque ela não está usando o tipo de percepção adequada. Então, por exemplo, alguém poderia dizer: o mundo de hoje não tem mais milagres como havia nos tempos bíblicos. Mas quem diz que não? Se você não olhar com os olhos que se via lá antigamente, por exemplo, talvez não perceba que sempre houve o tal milagre aí. Então, encontrar o olhar mais autêntico faz com que uma pessoa, a partir de então, no processo terapêutico do consultório na clínica filosófica, ela veja coisas que antes não via. Não porque foram fabricadas, mas porque foram acessíveis ao olhar da autenticidade. Então, esse é um viés
que pode nos levar a mudar, a migrar, a alterar o mundo com o qual nós achamos que estamos vivendo. De um mundo inadequado para um mundo mais adequado ao nosso jeito de ser. Tranquilo? Vamos agora a um outro olhar que não é o de Descartes. Não é fenomenológico, sem deixar de ser, mas também é outro. É um mundo estrutural e sistêmico que aprenderemos muito se iniciarmos leituras para transcendermos e construirmos uma própria noção de estruturalismo em filosofia clínica. A partir, por exemplo, de Lévi-Strauss. No qual, digamos, o centro, o eixo de estudo da realidade não é o indivíduo, mas o meio. Não o meio como elementos lá fora. Não. O meio como uma identidade em grupo, coletiva, diante da qual é que faz sentido o senso individual de ser. E o termo estruturalismo tem uma diversidade de interpretações muito grande. Podemos falar de um estruturalismo fechado, uma espécie de determinismo, que é o que o seu meio lhe diz ser, lhe compromete. Tá? Mas podemos falar em outras formas de estruturalismos abertos, sistêmicos e complexos, a chegarmos, por citar, Edgar Morin, no qual, diríamos, nenhuma pessoa está isenta de um fluxo constante, complexo, ininterrupto entre dentro e fora, ao ponto que não é sequer mais possível pontuar quem fala. Dando talvez à pessoa, como ente falante, apenas, o que não é um diminutivo, apenas um reconhecimento, um colorido próprio a um feixe de realidades que ultrapassam essa pessoa. Mas, em outras palavras, assim dizer, o mundo em tudo ultrapassa a crença do eu próprio. E aí, em filosofia clínica, vamos dizer então, pensemos em dois mundos como possibilidades na clínica filosófica. O mundo como representação, o mundo como ele é interpretado, o mundo como é fenomenologicamente visto por esta pessoa, o partilhante. Toda a pesquisa que falamos desde o início do curso, historicidade, divisões, enraizamentos, para eu vê-la pela montagem, pela estrutura de pensamento, o óculos dela. Muito bem. Mas falemos também de um outro mundo agora, para conversarmos em clínica. O que dará toda a ênfase no tópico 29, tema da próxima aula, matemática simbólica. O mundo como criação. Ou, se preferir, em cocriação. Não apenas como eu interpreto, eu, você, uma cultura. Não. O mundo que tem autopoiesis. O mundo que se autocria, sem pedir licença. Sem esperar que eu o interprete como tal. O mundo como uma revolução, não uma evolução. Não uma continuidade do mundo anterior, agregando elementos, não como dialética entre uma tese, uma antítese e uma síntese. Não, estou falando sobre algo que, em tudo, me dá notícias de um senso de realidade que, em nenhum modo, jamais antes foi pensado por uma estrutura de pensamento. E aí, se falarmos que existem vários mundos e se falarmos que existem várias interpretações, surge uma questão filosófico-clínica, que será estudado na matemática simbólica, tópico 29. E se várias pessoas acreditam que estão em um único mundo, um único senso de realidade, entre ela e as bases categoriais, mas uma vez que esta pessoa vai se tornando mais autêntica, ela perceba
que efetivamente ela habita um outro mundo que não seus colegas de trabalho, sua família ou seus conterrâneos. Seria a mesma coisa que, de repente, uma pessoa descobrir, tirar a coberta e perceber que ela é, não como um linguajar comum, mas efetivamente um extraterrestre. Eu não sou deste mundo, não desta interpretação, mas é outra lógica, outra percepção, outra malha intelectiva. E aí a tarefa em filosofia clínica será ajudar essa pessoa a migrar do mundo em que ela se encontra para o outro mundo mais autêntico. São tantas as metáforas que tratam disso, mas aproveitemos da nossa cultura ético-cristã para falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, sabe? Não são os mesmos. E eu lembro-me muito bem dessa passagem evangélica que diz: o reino de Deus não está nem aqui e nem acolá. Não se trata de um mundo geograficamente localizado. Se trata de outra esfera, outra realidade, outro senso de mundo. Concluo essa introdução, também lembrando Thomas Kuhn na estrutura das revoluções científicas, quando percebe que não só os indivíduos, mas épocas de vez em quando alteram tão profundamente sua visão de realidade, que se um viajante fizesse uma viagem em tempos muito distantes, ele não apenas voltaria ao passado ou iria ao futuro, ele simplesmente entraria em outro estrato da realidade. Sem uma lógica progressiva, poderíamos dizer que determinada cultura no passado poderia ser mais evoluída do que a do presente, ou o inverso. Mas uma coisa é certa, são tão diferentes, são realidades tão distintas nas diferentes culturas, olhares, que nós temos que dizer: o mundo não é o mesmo. Aqui falamos de um outro mundo, no qual, quando a passagem de um para o outro, podemos dizer, houve uma criação de um mundo, houve uma criação, uma descoberta, houve uma migração de mundos. E aí concluo dizendo que em clínica, através, fenomenologicamente, em princípio investigado, da tríade ação, hipótese, experimentação, tópicos 23, 24 e 25, eu vou estudar aquilo que popularmente se chama de mundo mental. Eu vou entender e investigar toda a forma como as pessoas têm a sua riqueza mental no mundo. E aí eu posso descobrir que algumas pessoas elaboram mundos como representação e repetem as bases categoriais de sua época, e outras criam mundos e acabam, sem que nos demos conta nas aparências, mentalmente elas estão em processos de migração de mundos. E a terapia será então ajudá-la a fazer isso de forma autêntica. A minha última metáfora nessa introdução é, brincando, não sem a verdade, que algumas pessoas, diante, por exemplo, da atual mágoa coletiva de discursos de ódio e acusações nas campanhas eleitorais, e não se sentindo mais em casa neste mundo tão comum a umas bases categoriais, digam: eu vou abrir o guarda-roupa e vou me embora para Nárnia. E ela entra não em uma alienação, embora isso também seja possível. Ela entra em outro mundo e ali se torna mais autêntica. Um outro mundo que não se abstém do anterior, mas vive como se não pisasse no mesmo chão. E encontra parceiros que não são os mesmos que os anteriores não veem, tendo outros olhos para ver, outras falas para se comunicar.
E aí, do ponto de vista do olhar físico, aparentemente eu estou ao lado de meus conterrâneos. Mas se formos investigar pelos tópicos ação, hipótese e experimentação, eu posso me dar conta de que existem pessoas em mundos, agora outra metáfora, mais elevados ou mais aquém, em sentido, por exemplo, ético, ou outro tecnológico, do que eu imaginava. A grande e boa notícia é que nem todos precisam mudar de país, mudar de família ou ganhar na loteria para conseguir sair desse sufoco. Às vezes precisa apenas mudar de mundo. E a passagem para isso é o caminho da terapia em filosofia clínica, rediscutindo o que é realidade. Não só para cada um, mas para as percepções de realidade.